Aurélio, já conversou com vocês, poeta popular, cordelista, pesquisador do nosso folclore, natural de Riacho de Santana, sertão baiano. Desde cedo conviveu com as manifestações de cultura espontânea, reisados, procissões, festas de padroeiros e queimas de Judas. Registrou a rica literatura oral de sua região, dedicando especial atenção aos contos populares. Desse trabalho nasceram os livros Contos Folclóricos Brasileiros e Contos e Fábulas do Brasil. É autor de alguns êxitos do cordel contemporâneo e também de alguns cordéis infantis. A história de amor de Pitá e Moroti, a lenda de Saci Pererê em cordel, traquinagens de João Grilo, coordena pela editora Nova Alexandria a coleção Clássicos em Cordel, para a qual adaptou a Megera Domada e o Conde de Monte Cristo. Parte de sua produção poética foi reunida na coletânea Meus Romances de Cordel. Atualmente é consultor da Rede Globo na novela O Velho Chico, na área de cultura popular e cordel. Então, recebemos novamente, muito grato, Marta Aurélio. Dizer que é uma satisfação, é a quarta vez que eu venho, né, que eu retorno a esse espaço. O ano passado, né, foi o pontapé inicial, e foi uma tarde muito emocionante, porque naquela ocasião eu pude até mostrar para vocês aqui, alguns viram, a gente fala de cordel, e isso aqui é um alforge, né? A gente também chama de capanga, de embornal, qualquer nome que queira dar. E é um símbolo também desse Nordeste, porque houve um historiador chamado Capistrano de Abreu, e ele tentou definir o Nordeste por aquilo, principalmente um ciclo econômico que mais o marcasse. E ele disse que é o ciclo do gado, e o Nordeste então se tornou a civilização do couro. E o Câmara Cascudo, que é nosso grande folclorista, não o único, né, mas aquele que conseguiu enxergar mais longe, talvez a gente pudesse chamá-lo mais do que folclorista, um comparatista, porque tinha essa capacidade de aglutinar o conhecimento em muitas áreas e juntar tudo assim de uma forma absolutamente genial. Foi um grande erudito e ele também seguia por esse caminho. E o cordel, ele faz parte também deste ciclo, porque boa parte das histórias se refere ao ciclo do gado. A gente lembra que em 1501 Américo Vespúcio chegou à foz de um grande rio, que até então era conhecido por Opara, ou Opará. Mas por ser 4 de outubro, dia de São Francisco, esse rio acabou sendo batizado de Rio de São Francisco. E com a expansão do litoral para o sertão e com a instalação das fazendas de gado, esse rio também passou a ser conhecido como Rio dos Currais. E esta epopeia de ocupação dos sertões, que nem sempre é bonita, né? A gente tem de lembrar também o genocídio indígena, a escravidão, né, da mão de obra trazida à força da África, mas enfim, a história foi se forjando. A gente pode citar Winston Churchill, né, o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra, com sangue, suor e com lágrimas também. E o Nordeste, no cordel, refletiu muito isso. Você tem as histórias do ciclo do boi, como Valente Zé Garcia, como a história do boi misterioso do poeta pioneiro Leandro Gomes de Barros. Você tem as histórias do cangaço, primeiramente com Antônio Silvino, e depois com Lampião. E você tem as histórias de encantamento, de príncipes, princesas, fadas e dragões. Você tem as histórias de amor e sofrimento. E você tem as histórias de humor, porque também não dá para ficar só em sangue e suor, né? Tem que ter riso também. O cordel tem muito riso, tem muito humor. E neste ciclo todo, eu entrei em contato com o cordel quando eu tinha 6 anos. E a minha avó, no sertão da Bahia, acabou sendo essa porta de entrada. Eu lembro que tinha uma gaveta na casa dela, e nesta gaveta, quando a gente abria, apareciam todos os clássicos, como Juvenal e o Dragão, de Leandro Gomes de Barros. Eu até tive nessa aventura de fazer uma edição infanto-juvenil, sem mudar absolutamente nada do texto. E essa história fala de um jovem que sai pelo mundo com 3 carneiros que ele troca em 3 cachorros.
e que o ajudam a matar um dragão e libertar uma princesa. Estes cachorros, tem uma estrofe que diz assim: o homem que quer trocar os cachorros pelos carneiros, né? Ele tenta convencer, ele diz assim: cada um destes cachorros é um grande defensor, se acabam, morrem lutando em defesa do Senhor. São chamados rompe-ferro, ventania e provedor. Não por acaso, eu, menino com 5 anos, a minha avó, Luzia, tinha um cachorro que se chamava Provedor, que vem dessa história aqui. Que eu me lembro até de quando esse cachorro morreu e foi enterrado no fundo da igreja construída por meu bisavô, o Major Ramiro. Só para a gente ter ideia de como o cordel estava presente. Tinha a história da louca do jardim, do Caetano Cosme da Silva, que era uma história de uma mulher honesta acusada de adultério e que não morre por muito pouco. Depois ela acaba provando a inocência e o verdadeiro criminoso é punido. Lembra que o autor começava assim: vinde musa mensageira do reino de Elohim, traz a pena de Apolo e escreve aqui por mim, o assassino da honra ou a louca do jardim. Essa história é um exemplo para qualquer mulher casada que respeita seu marido e deseja ser honrada, pois para quem não tem honra, a honra não vale nada. E tinha a história de João de Calais, do Severino Borges Silva, também genial. O ciclo de Lampião, né, que é um ciclo muito vasto, que incluía a chegada dele no céu, no inferno e no purgatório, e também as façanhas dele em vida, o debate dele com São Pedro, as proezas de João Grilo, o personagem que depois acabou entrando no Alto da Compadecida, do qual, inclusive, eu falo muito. Eu tenho um cordel chamado Presepadas de Chicó e Astúcias de João Grilo, e tenho esse aqui, A Roupa Nova do Rei, esse já como livro infantil, e que eu chamei de O Encontro de João Grilo com Pedro Malazarte. Eles são os dois alfaiates que acabam enganando o rei, um livro que inclusive está sendo lido aqui no Mackenzie, e que é uma história que tem humor também, mas é uma história de exemplo, né? Porque um dos pecados capitais, vamos dizer assim, o da vaidade, do orgulho, ele acaba, de certa forma, sendo punido na figura de um rei vaidoso que achava que estava usando a mais bela roupa já feita. E quando eu fiz essa transposição para o cordel, eu achei por bem juntar esses dois personagens do cordel, João Grilo e Pedro Malazarte, para aplicar essa lição no rei. Então, é um ciclo, como vocês podem ver, ele é vasto e ele dialoga com todas as formas do saber e do fazer artístico. Vocês vão encontrar, e aí eu já falo como conceito, porque há muitas pessoas que querem clausurar o cordel no Nordeste e rejeitando, a gente está falando aqui da lusofonia, rejeitando inclusive essa procedência portuguesa, o que é, de certa forma, um absurdo. É quase criminosa essa afirmação quando você tenta tirar do cordel, de certa forma, a sua influência e sua área de importância. A gente tem, por exemplo, muitos cordéis que já procedem diretamente do medievo. A história de Genoveva de Brabante, que no cordel se tornou Os Martírios de Genoveva, da Imperatriz Pocina, que foi versada pelo cego Baltazar Dias, da Ilha da Madeira, contemporâneo de Dom Manuel Venturoso e de um tal de Pedro Álvares Cabral. Ele já versou essa história da Imperatriz Pocina. No século XIX, 2 irmãos, Jacob e Wilhelm, Jacó e Guilherme Grimm, os irmãos Grimm, levaram essa mesma história, essa mesma lenda ouvida na Alemanha, só que o nome da personagem Crescência, ou Crescentia, né? A história de Roberto do Diabo, que era Roberto I da Normandia, Duque da Normandia, e que acabou entrando, segundo a lenda, na própria dinastia dos Plantageneta, né? Inglesa, de procedência normanda, não francesa, como naquela época ainda não, os normandos não estavam totalmente integrados à França. Essa história também está no cordel, é tema de ópera, assim como Genoveva de Brabante. Só para vocês terem uma ideia de como o cordel ele está
de certa forma, enraizado na cultura universal. E tem um dado muito importante que a gente nunca deve esquecer. O cordel, principalmente o cordel narrativo, aquele que conta sagas de heróis, princesas e lendas fascinantes, ele é talvez o que melhor defina o cordel enquanto gênero. E se a gente for recordar, o primeiro livro de que se tem notícia na história da humanidade, o Épico de Gilgamesh, é em poesia. Assim como em poesia são as epopeias homéricas, Ilíada e Odisseia, e toda a Bíblia, né? Afinal, a tradução pode esconder isso, mas quando você fala de versículos, você se refere a pequenos versos. Alguns livros, inclusive, são poemas litúrgicos, como essa peça, né, extraordinária que é o livro de Jó. E a gente tem no cordel muitos ABCs. Quem lê o livro dos Salmos vai ver que tem lá alguns salmos que começam com estas letras: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Aleph, Alfa, A, Bet, Beta, do grego B. Gimel é o nosso G, Dalet, Delta, do grego, nosso D. Ou seja, é um ABC. E há muitos cordéis que começam com ABC, inclusive composições anônimas. ABC dos Namorados, do Rodolfo Coelho Cavalcante. A minha avó cantava o ABC da Onça e o ABC da Fazenda Formosa. É famoso também o ABC do Preguiçoso. E a gente está retornando, né, há muito mais de 2.000 anos, pelo menos há 2.500 anos. Se acreditarmos que os salmos são de Davi, pelo menos há 2.900 anos. Para a gente ver como esses diálogos são mantidos. E se a gente trouxer para a atualidade, peguemos o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna como peça de teatro que dialoga, que está totalmente ligado ao universo do cordel. Peguemos o cinema de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e a estética do cordel está toda ali. Peguemos outro filme baseado num grande clássico da literatura do nosso país, que é o Vidas Secas, que foi filmado em preto e branco, com imagens que lembram muito as imagens da xiografia. Então, esse é o universo do cordel, e é um universo rico e vasto. E a gente tem de dizer isso para que nunca mais se diga que a literatura é menor, como foi alardeado num dicionário. Só para vocês terem uma ideia, o dicionário Caldas Aulete, português, em 1881, colocava o cordel como uma literatura menor. Os dicionaristas no Brasil acabaram repetindo essa falácia até 1984, quando um poeta mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade comprou a Briga dos Poetas e disse: epa, peraí, cordel não é literatura menor não. O cordel, inclusive, ele consegue dizer coisas que a poesia dita culta não consegue. E diferente da poesia dita culta, ele não tem uma camisa de força, ele não tem preconceitos. Ele abarca todos os temas e gêneros. E esse Carlos Drummond de Andrade, inclusive, experimentou os versos do cordel. É dele a história de João Joana. Assim como Ferreira Goulart também, com João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer. E muitos outros. Só não experimentam muitos poetas porque realmente não tem cacife para isso. Porque o cordel parece ser fácil. E ele é fácil a partir do momento que você se debruça durante muito tempo, que você erra bastante, tropeça bastante, cai e se reergue. É o processo de construção do poeta, né? Que é um processo longo e contínuo. A gente está em construção a vida toda. E a gente vê aqui, vou pegar aqui o Romeu e Julieta do nosso Sebastião. O Romeu e Julieta é do Shakespeare, mas o Sebastião Marinho, que está aqui presente, fez uma versão lindíssima em cordel. Inclusive ele acaba avançando algumas coisas que não estão no original do Shakespeare. Quando ele vai falar de Julieta, professor, ele diz assim: a personificação de Vênus Isis Latona,
Se Leonardo da Vinci exagerou na Madonna, Deus acertou na beleza da linda flor de Verona. Isso foi o Sebastião que escreveu, avançando, né, naquilo que está posto no original, no clássico de Shakespeare. E o José Camelo de Melo Rezende, um poeta paraibano também, que morreu em 1964, e tem o condão, né, de ter sido o autor do maior clássico do cordel em todos os tempos, o Romance do Pavão Misterioso. Ele, falando de outro grande poeta, ele escreveu uma cestilha que eu acho fantástica. Ele diz assim: levantai-vos, Castro Alves, do túmulo onde dormis, vinde já neste momento com vossa lira feliz, permutar as vozes da África pelas de vosso país. E no livro chamado, num folheto chamado Entre o Amor e a Espada, que dialoga com El Cid, ele começa assim: o amor, quando se alberga no peito do rico ou pobre, parece até um guerreiro com capacete de cobre, e só obedece à honra porque a honra é mais nobre. Quais poetas, né, ditos cultos, conseguiriam chegar a esta perfeição, né, esta beleza de imagem? Então é isso, eu vou passar para os nossos colegas, né, que vão aprofundar outras viagens em torno do cordel. Agradecer a presença de vocês e dizer o seguinte: eu vou terminar essa etapa com uma outra estrofe que é mais típica do repente, que é do cordel, que é um martelo. O martelo tem 10 versos, 10 sílabas, com sílabas tônicas na terceira, sexta e 10ª sílaba, né, de cada verso. E eu digo assim: a gente falou do cordel nordestino, mas o cordel também é universal. Eu digo assim: o cordel nordestino universal desafia a perícia dos pernósticos, contradiz os funestos prognósticos, vai além, muito além de um ideal. Sua forma legou-nos Portugal, mas a face é de um povo mestiçado, bebe muito na fonte do passado, sem os fatos presentes omitir, e se nutre na seiva do porvir, nos 10 pés de martelo agalopado. Viva o cordel!